Vamos adorar a Deus? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pode se colocar de pé, por gentileza. Pai, nós queremos te agradecer pela tua graça, queremos te agradecer pela tua bondade, meu Pai, pela maneira maravilhosa como o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, tira de nós toda alimentação, todo cansaço. Meu Deus, tudo aquilo que não vem de ti, que caia por terra em nome de Jesus. Que haja, Senhor, neste lugar, no nosso coração, uma liberdade sobrenatural para te adorarmos, ó Pai. E fazemos isso em espírito e em verdade. Purifica o nosso coração de toda maldade, meu Pai. Perdoa os nossos pecados e ajuda-nos a te adorar na beleza da tua santidade, em nome de Jesus. Amém. Prazer maior
Deus.
da tua santidade. Pai amado, em nome de Jesus te pedimos, vem Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito Santo soprar neste lugar. Vem Espírito Santo encher a nossa alma. Meu Deus, o que nós queremos, o que nós desejamos, o que a nossa alma anela é sermos impactados poderosamente pela tua presença, pelo teu amor, pela tua graça. Santo Espírito, vem neste lugar. Santo Espírito, vem sobre a nossa alma e enche-nos em nome de Jesus. Para a glória do teu nome. Amém. Amém, povo. Glória a Deus. Podem assentar-se, por gentileza. Adoramos ao Senhor com os louvores e neste momento iremos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6, 7 e 8 diz assim: E digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Versículo 8: E Deus, Ele é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Aleluia. Que nós possamos neste momento adorar o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, em sinal de gratidão a Ele por tudo que tem feito por nós. E a sua palavra ainda nos diz que Ele é tão maravilhoso que continua nos abençoando dia após dia, tempo após tempo. Neste momento quero convidar a igreja para nós estarmos orando ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, que a tua igreja, Senhor amado, reconheça e conheça que tu és Deus continuamente sobre as suas vidas, sobre a sua finança. Ó Pai, que tu és o Deus que abre porta onde não há porta, que o Senhor é o Deus que nos dá o livramento oportuno para que seja conquistada todas as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Continua, Pai, abençoando a tua igreja, prosperando a cada um, Senhor, em tua presença, para que a tua igreja em tudo também seja próspera, Senhor, neste lugar. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, eu te peço e te agradeço. Amém. Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos para o Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo número 4.
Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 4, nós vamos ler dos versos 15 a 19. Todos acharam? Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Aqui em Mateus capítulo 4, Jesus, na narrativa do Evangelho de Mateus, Jesus havia acabado de passar pelos 40 dias no deserto, naquele momento onde Satanás ficou tentando Jesus nesse período de 40 dias. Lucas, ele faz uma narrativa mais curta deste período, mas ele coloca um detalhe muito interessante. Quando Jesus sai do deserto, ele vai para a Galiléia no poder do Espírito. Então ele passa os 40 dias, ele tem aquela experiência ali, ele resiste à tentação do inimigo, e quando ele sai dali, ele é conduzido ao deserto pelo Espírito, e ele sai do deserto no poder do Espírito, e isso faz toda a diferença. É neste mover do Espírito em Jesus, que Jesus ele chega então na sinagoga, e foi-lhe dado o livro para ler, e quando ele abre o pergaminho, ele pega justamente Isaías capítulo 61, versículos 1 a 3, é a citação que ele vai fazer, e que diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar aos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. A leitura, ela segue naturalmente, as pessoas estão acostumadas, os fariseus, aqueles que estão ali contemplando a leitura, estão habituados a esse ritual, e até aí a leitura prossegue naturalmente. Jesus leu, mas lá no versículo 21 é uma frase com um tom diferenciado, que é um tom de heresia aos olhos daqueles que não creem, que vai mudar completamente o curso da história. Jesus diz simplesmente isso: hoje se cumpriu esta escritura que vocês estão ouvindo. Aquilo que vocês acabaram de ouvir, hoje se cumpriu. E o que ele ouviu? O Espírito do Senhor está sobre mim. E de fato estava, isso é fato consumado na história da vida de Jesus, naquilo que aconteceu com as pessoas que estão ali ao redor dele assistindo essa circunstância. Confusões à parte, Jesus ele segue iniciando o seu ministério. A partir dali, então, Jesus começa a sua jornada de 3 anos e meio aproximadamente, onde ele vai anunciar o reino do Pai. Chegando então a Cafarnaum, a cidade nos confins de Zebulon e Naftali. É interessante você pensar o que é confins, é lá na ponta. É lá no extremo. Quando Jesus fala que esse evangelho será pregado até os confins da terra, o ponto mais equidistante de Jerusalém é a Patagônia, na Argentina. É interessante isso, né? O evangelho vai chegar até os confins da terra. E creiam, lá na Patagônia existe uma igreja do Nazareno. Aleluia!
Lá na Patagônia tem uma igreja. Não, o evangelho não só chegou, mas a nossa igreja também já chegou lá, aleluia. Né? Então, os confins de Cafarnaum, de Zebulon e Naftali. Jesus, outra vez, ele vai citar o profeta Isaías. Isso está tudo registrado ali no evangelho de João. Né? A citação dele é de Isaías, agora outro capítulo 9, versículo 1 e 2. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estão aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. O profeta que fala de uma terra que havia sido castigada por Deus, este mesmo profeta, ele vai falar sobre a misericórdia de Deus. Da mesma forma como Deus pesou a mão, castigou, operou alguma coisa, um sentido assim de corrigir, de correção, na terra de Naftali e Zebulon, ele vai dizer também, mas haverá um dia, mas chegará um momento, mas haverá um tempo onde isso tudo vai passar, onde essa circunstância toda será completamente invertida, haverá uma inversão desse negócio. Agora, aqui tem uma coisa muito curiosa: qual é o único motivo de Deus pesar a mão sobre um determinado povo? Por que Deus pesa a mão sobre determinado povo? Por causa de rebeldia. E o pecado de rebeldia, ele se manifesta em forma de idolatria. É uma coisa muito curiosa. A rebeldia leva a comportamentos que vão descrever, então, um comportamento de idolatria, de gente idólatra. E o processo é simples e silencioso. O processo de você entrar num caminho de rebeldia, a não ser que você arrependa, não tem volta, mas quando você entra no caminho de rebeldia, para passar da rebeldia para a idolatria, é um caminho simples e silencioso. Satanás, ele vai trabalhando de forma ardilaginosa nos bastidores. Ele nunca mostra a cara, mas ele sempre vai nos bastidores e jogando armadilhas e armadilhas e armadilhas, e nós vamos caindo nessas armadilhas se nós estivermos longe da pessoa de Deus. Acontece o seguinte: a pessoa se afasta de Deus por um motivo desses assim tão lógico, né? O pastor não me cumprimentou hoje, não vou mais na igreja. Aí a pessoa se afasta da igreja. Então, este movimento de se afastar da igreja, ele vai gerar em nós uma sensação de que Deus deixou de ouvir a nossa oração. Já teve a sensação assim, de poxa, parece que Deus não está mais ouvindo a minha oração? Isso não é verdade. Isso não é verdade. Deus ouve todas as orações. Deus não responde a todas as orações, isso depende da vontade dele, tá? Mas ele ouve todas as orações. E quando nós começamos a pensar assim, Deus não ouve mais a minha oração mesmo, então acho que eu não vou nem orar, vou deixar de lado esse negócio, porque nós temos que ter aquele apego de ter a sensação de que Deus de fato está nos ouvindo, e é uma coisa interessante. Essa sensação de não ser ouvido por Deus, ela cria em nós um vazio. Agostinho de Hipona, ele vai, tem um monte de gente que vai atribuir a Agostinho um monte de frase que não foi dele, mas essa foi, né? O homem tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus. Quem é que pode preencher esse vazio? Deus. Só Deus. Se você está buscando a Deus e ainda sente esse vazio, você precisa esvaziar-se mais, tirar do seu coração, da sua alma, aquilo que está impedindo o fluir do Espírito Santo, para que haja um mover do Espírito Santo no seu coração. A sensação de não ser ouvido por Deus gera em nós exatamente esse vazio. Parece que esse vazio retorna, e parece que ele retorna assim com mais profundidade. Parece que ele retorna com mais assim voracidade, e começa a ter uns embates e esse negócio todo. Por quê? Todo vazio pede para ser preenchido de alguma forma. Todo vazio emocional, todo vazio espiritual, todo vazio na nossa alma, não é só no estômago, né? Mas esse vazio na alma, ele pede para ser preenchido.
E nós começamos a ter uma sede de preencher esse vazio, uma fome para encher esse vazio. Eu começo a dar uma ojeriza, assim, um jeito ruim que você tem que encher esse vazio, e isso vai crescendo cada vez mais, e nós estamos como que emburrados com Deus. Você já ficou emburrado com Deus ou não? Não vou orar mais, como se isso fosse acabar com Deus, não é? Mas não vai fazer diferença, Deus está esperando você orar, e a gente não ora, a gente fica naquela luta, e sutilmente nessa luta o diabo vem e coloca uma armadilha diante de você, e aí assim, nós somos induzidos a olhar somente para nós. Você para de olhar para Deus, que afinal de contas, Deus não está ouvindo minha oração mesmo, então eu não vou orar mais. Aí você para de olhar para Deus, aí você fica emburrado com Deus, e Deus não tem nada a ver com a história, você entendeu? Onde é que vai o negócio? Deus não tem nada a ver com a história, quem arrumou essa confusão foi eu mesmo. E então eu começo a ficar longe de Deus cada vez mais, começo a me distanciar de Deus cada vez mais. Quando eu estou espiritualmente vulnerável, o diabo vem e joga uma semente. Olha para você, olha como você é bom, você nem precisa mais de Deus. Está vendo? Você parou de orar, você não foi fulminado, você pode continuar tocando a sua vida, e o diabo vai soprando essas bobagens no ouvido da gente, vai soprando esses negócios todos assim, e aí, o que é isso? Nada mais, nada menos do que o seu ego tomando conta das suas ações. E esse egoísmo, olhar somente para si, não olhar para aquilo que Deus quer de nós, esse comportamento, dentro desse comportamento egoísta, nós passamos a ignorar a presença de Deus. Quando você começa a ignorar a presença de Deus, você não consegue ter uma percepção do cuidado de Deus. Aquela situação, você já viu Deus? Não, a Bíblia fala que ninguém viu a Deus, então, não. Como é que a gente vê Deus? O exemplo que a gente já citei várias vezes, você sai de casa para ir para o trabalho, e de repente quando você liga o carro, e aí você percebe que você esqueceu alguma coisa, esqueceu o celular, aí você volta para pegar o celular. Quando você entra no carro, você esqueci a chave, né? Você desceu com a chave no bolso, largou a chave lá, aí você volta de novo lá dentro, destranca a casa, aquela coisa toda, e entra, pega a chave e sai. Nisso você atrasou 5 minutos. E aí quando você sai, assim, em 5 minutos, você chega no semáforo lá na esquina, assim, tem um acidente horroroso, aquela bagaceira toda, e você pensa, poxa, se eu tivesse saído no horário, poderia ser eu que estivesse ali. Deus livrou. Foi um livramento de Deus. Então, quando você começa a olhar tanto para si, você começa a perder essa percepção do cuidado de Deus. Isso começa, o seu coração fica indiferente a isso. Nós não conseguimos mapear mais esse negócio. Uma história daquele menino que saiu para andar a cavalo na fazenda do pai, e andando tal, ele caiu, e o cavalo não se machucou, e ele também não se machucou, e voltou para casa. Quando ele voltou para casa, disse: papai, tem uma bênção para te contar. Eu: pode contar, filho. Eu saí para caminhar com o cavalo, para andar um pouco a cavalo, eu estava galopando, e o cavalo caiu, ele pisou no buraco, tropeçou, caiu, ele não se machucou, e eu também não. Falou: rapaz, que coisa linda, que bom, glória a Deus, agora eu tenho uma bênção para te contar. Eu saí para andar a cavalo também, eu fui na outra direção, e nós saímos, eu andei, voltei, o cavalo não caiu, e eu também não caí. Olha que bênção. Então, percebe que nós temos a humana tendência de achar que é bênção quando você passa por uma adversidade e não sofre, ou não sofre tanto, não sofre danos. Você sofreu um acidente, houve um acidente, mas aquilo não foi fatal, não foi nem, não provocou nenhum ferimento, nada, e aí você pensa, foi livramento. Mas vamos entender a situação. Você sai de casa, trabalha o dia todo, você volta para casa, foi livramento, aleluia, foi bênção. Foi bênção de Deus, não precisa ter um livramento de uma desgraça, você está entendendo? E aí quando você começa a olhar para dentro de si com tanta intensidade, você para de ter essa percepção da presença de Deus, você começa a ignorar isso, você começa a ignorar a palavra de Deus, você já não valoriza mais aquilo que Deus diz, você já não para ler a palavra, para contemplar a palavra, você começa a ser indiferente ao amor de Deus, você começa a ser indiferente a Jesus. E aí você esquece que quem cuida de nós é Deus.
É Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Você não percebe, mas no mundo espiritual há uma luta intensa pela sua alma. E quando você ora, quando você se consagra, quando você busca Deus, há essa luta e os anjos do Senhor estão protegendo. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Agora, quem é que teme a Deus? É aquele que ora, é aquele que busca, aquele que vive na presença de Deus, mesmo carregado com todos os defeitos que nós temos. E aí nós conseguimos não ter mais aquela percepção de salvação. Quem é que precisa ser salvo? Todo aquele que é nascido de forma natural. Nós, tirando Jesus, tudo nós precisamos de salvação. Aleluia, é ou não é? E aonde está essa salvação? Na pessoa do Senhor Jesus. E quando você olha para si mesmo, você deixa de ter essa sensibilidade. O texto que eu citei de Isaías, capítulo 9, 1 e 2, ele diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estão aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Não haverá mais escuridão para os que estão aflitos. Deus já proveu a luz, Deus já providenciou a luz, Deus já providenciou o meio para que haja uma clareza de entendimento, que haja uma clareza onde há a presença de Deus, e isso vai nos direcionando. Você já percebeu que quando, não sei se já aconteceu com você, estamos indo para casa e acabou a luz lá no bairro. E quando você chega de noite com a luz, sem luz, aquilo é tudo esquisito, não é? Por quê? Porque você está acostumado a ver aquela iluminação, mesmo que artificial. Agora, imagina como seria não ter a luz de Jesus em nós. Como seria isso? Se você se afastar de Deus, você perde esse valor. Você perde essa presença. Então não haverá mais escuridão. Deus já proveu, né? Deus honraria a Galileia dos gentios. Afinal de contas, o que é que diz o texto que lemos de Mateus? Jesus iniciou o seu ministério exatamente nessa região de Zebulon e Naftali, tá? O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Aqui, quando essa é uma das traduções a que eu li, a NVI, a Almeida Revista e Corrigida, ela vai traduzir de uma forma diferente. O povo, aquele que está assentado em trevas. Assentado em trevas. Eu achei isso muito curioso, né? Porque qual é a ideia de estar assentado em trevas? É de estar o que é estar assentado? É estar confortável. Estar assentado é estar confortável na situação que você está. Isso indica comodismo, isso indica conformismo, isso mostra que nós entramos numa zona de conforto. Assim está bom, assim está bom, eu não preciso me mover muito, eu não preciso fazer mais. E aí começam as permissividades, e você começa a não ter a percepção da ausência de luz. Como no quarto escuro você apaga a luz de noite, as pupilas dão uma dilatada, e você começa a enxergar o contorno das coisas que estão ao seu redor, mesmo no escuro. Isso se chama assentar. Assentou-se. E aonde que esse povo se assentou? Nas trevas. E trevas aqui é uma forma de dizer o que? A ausência de Deus. Trevas aqui é aquela situação onde Deus não está presente, onde Jesus não está presente, Jesus não fala, Jesus não transmite informações, nós não somos sensibilizados pelo amor de Deus, nós não temos essa percepção de que Deus está cuidando, e a coisa tende a ir de mal a pior. Afinal de contas, o pecado não incomoda mais. O pecado não incomoda mais. Pensa numa zona perigosa. É a zona de conforto, onde o pecado, você não se sente mais confrontado. Aquilo tornou-se, entre aspas, normal. E não é normal para quem crê em Jesus. Não é normal para aquele que vive na presença de Deus. Não é normal para aquele que tem essa sensibilidade à presença de Deus e quer e busca e sente-se alimentado quando ora, quando lê a palavra, quando adora a Deus, mesmo nas situações adversas.
E a palavra de Deus diz: não vai ter mais trevas, mesmo para aqueles que estão assentados nas trevas, né? na sombra da morte, na coisa mais tenebrosa que pode haver na vida de uma pessoa. A ausência de Deus. A ausência de Deus. Que coisa tenebrosa é essa? Lá no capítulo 4 de Mateus, versículo 17, Mateus continua dizendo assim: daí em diante, Jesus começou a pregar. E a mensagem de Jesus, ela sempre foi a mesma. Ela sempre teve esse tom: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Esse é um marco no cumprimento da promessa de Deus, lá de Isaías. Então, a promessa de Isaías que se cumpriu não foi só aquela do servo sofredor de Isaías capítulo 59, mas o do capítulo 9 se cumpriu, a de capítulo 46 que ganha um reforço. Você vai ver que é o mesmo assunto, elas estão se cumprindo aqui na pessoa de Jesus, diante dos olhos daquela multidão religiosa. Ali cumpriu-se a promessa de Deus. Percebe a importância desse negócio estar registrado aqui no Evangelho de Mateus? Deus, ele é riquíssimo em detalhes. Deus é rico em detalhes. E é apaixonante você começar a pensar isso. Eu já citei isso. Eu gosto de falar desse negócio. Na casa da minha mãe tem um arbusto grande assim. Ele morreu num lugar, minha mãe plantou em outro lá. E ele tem uma florzinha que ela deve dar mais ou menos uns 5 milímetros. É o tamanho da sua unha. Se você não deixa a unha desse tamanho, a largura da sua unha dá uns 5 milímetros mais ou menos. E ela é um roxo bem suave, degradê. Começa branco e vai ficando roxo. E na ponta ela tem um risco branco. Aquilo é lindo. Você começa a observar assim: poxa, que coisa linda, que coisa... e é uma florzinha desse tamaninho. E faz um arbusto assim, cheio, um ramo assim, cheio daquelas florzinhas. É uma coisa linda de você ver aquilo. Aí você pensa: quem poderia produzir algo assim? Quem poderia pensar em algo dessa envergadura, desse tamanho? Olha o brilho que tem as asas da joaninha. Pensa num negócio bem feito, não é? Um pintor genial e faz aquelas bolinhas com tanta perfeição, a simetria daquilo. Você sabia que não existe uma girafa que tem um pescoço igual a outra? Não, você sabia disso? Não? Da mesma coisa que nós temos uma digital, os desenhos no pescoço da girafa é a digital dela. A mesma coisa da zebra, não existe uma zebra com um formato de código de barra igual ao outro. É lindo aquilo. E Deus produziu isso. Deus fez isso com mínimos. Por que você acha que você é ruim? Por que você tem uma percepção de que Deus estragou você quando fez? Deus não estragou você, Deus fez você perfeito. Nós somos perfeitos aos olhos do Pai, e Deus nos produziu de uma forma assim. Se você pegar todos os nervos e tendões que tem no seu corpo e botar tudo numa linha reta assim, eu vi um camarada dizendo isso daí, né, um físico: se você fizer, você vai morrer, né? Mas se você fizer, dá para você dar 4 ou 5 voltas na Terra, da extensão que dá esse negócio todo, dentro do seu corpo. Se você soubesse como funciona a tua cabeça, o organismo, você pensa para fazer o coração bater? Não, por quê? Porque esse é um movimento natural. Deus já deixou programado na sua cabeça, faz o coração bater, e o coração está batendo. Você está vivo aí ou não? Aleluia. Pelo menos daqui parece que você está vivo. Aleluia. E nós seguimos a vida assim. Deus pensou em todos os detalhes. Você acha que Deus não quer cuidar de você? Você acha mesmo que Deus não gosta de você? Não, Deus te ama, Ele não gosta, Ele te ama. Deus tem um apreço pela sua pessoa, de algo assim maravilhoso. Ele está dizendo: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Por que Jesus está pregando isso? Porque sem arrependimento, não há como você entrar no reino dos céus. O reino de Deus não é deste mundo, mas é neste mundo que ele começa, para se concluir, se completar, se consumir na glória. Então o reino de Deus foi instaurado através de Jesus, para que através do arrependimento nós tivéssemos acesso a esse reino. É como se fosse uma passagem para que a conclusão do reino, ela se formasse aonde? No céu, em nós. Em nós. Isso é extremamente maravilhoso. E Jesus está dizendo: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. É interessante que
a pregação de Jesus, Jesus nunca chegou para alguém e disse assim, olha, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Isso é verdade? É ou não é? Que se você não houver arrependimento, você está condenado ao inferno. Sim, é verdade. Mas não precisa ser a base de uma pregação. Jesus pregou com amor, ele não pregou o amor, ele pregou com amor, porque ele é o amor. E quando ele fala assim, arrependam-se, a importância de você ter uma correspondência ao vinde de Jesus, vinde após mim, esse vinde após mim, ele é rico demais da conta. No versículo 18, andando à beira do mar, no mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes no mar, pois eram pescadores. Seguindo o curso aqui do ministério de Jesus, ele chama os seus dois primeiros discípulos, Pedro e André. E quando o que é que Jesus viu nesse moço? O que Jesus viu em Pedro e viu também em André? E aí você vai pegar a história, você vai ver, poxa, mas André não tem muita coisa registrada, não, temperamentos diferentes, Pedro era impulsivo, falava mais, fazia mais, mas os dois são discípulos, né? E outros detalhes aí que não faz parte. Mas o que é que Jesus viu ali no coração de Pedro e no coração de André? Para chamá-los, pescadores, que eram iletrados, não sabiam ler hebraico, eles não sabiam falar as coisas assim como os meninos que dominavam, que estudavam aos pés dos doutores da lei, dos fariseus. Mas ao olhar para eles, Jesus viu um coração disposto a servir. E um coração disposto a servir. É isso que Jesus olha para nós e ele vê se nós temos isso ou não. Prova o nosso coração, para ver se há em nós uma disposição em servir, em obedecer a palavra, em andar no caminho. Quando Jesus vê aqueles meninos pescando, ele chega para eles e diz, vinde após mim, venham comigo e eu vou fazer você pescadores de homens. Na hora eles entenderam o que Jesus estava falando. No momento exato, eles entenderam claramente o que Jesus estava dizendo. E o que eles fizeram? Deixaram tudo e foram atrás de Jesus. Sigam-me, andem comigo, caminhem ao meu lado. Aqui Jesus não está se referindo a um movimento simples, retilíneo, de você andar um pé atrás do outro, tipo siga o mestre. Jesus vai andando, você vai andando atrás, em filinha, que nem formiga. Não é isso que Jesus diz. Venham viver comigo, venham aprender de mim. Venham aprender para que vocês possam ensinar a meu respeito, porque o reino está próximo. Venham comigo, porque o reino é chegado, o reino dos céus. A glória de Deus se manifestou neste lugar. Amém? O que Deus quer de você hoje? Deus quer olhar para você e ver em você um coração pronto a servir. Qual é a fala de Deus nesse negócio? Vinde após mim. Venham comigo. Eu tenho algo assim extremamente maravilhoso para fazer na igreja do Nazareno Copperlotes. Venham comigo. Enquanto nós estamos caminhando, Deus vai acrescentando aqueles que haverão de ser salvos. O texto de Mateus, capítulo 28, o final lá, esse texto está em Atos, capítulo 2, final do capítulo 2 de Atos, a fala assim, e Deus acrescentava à igreja aqueles que haveriam de ser salvos. Deus não acrescenta salvos à igreja. A igreja moderna tem essa característica de receber membros de outras igrejas, mas qual é o nosso alvo? Qual é o nosso propósito? É que vidas sejam transformadas. Que aqueles que ainda estão assentados nas trevas, longe da luz de Cristo, eles venham para o reino da luz. Eles não só vejam a luz, mas como tenham essa percepção da luz, saiam desse egolatrismo, dessa adoração a si mesmo, para adorarem ao Deus vivo e verdadeiro. E adivinha quem é que Deus quer usar para fazer isso? Você, ué. Aleluia. Olha que bênção. Deus quer usar você.
Da mesma forma como usou os discípulos, Deus olha para nós e o que vê? Um coração pronto a servir. Se Deus está olhando para você e vendo um coração pronto a servir, pronto. Como diz o baiano, pronto. Não é o baiano, é o pernambucano que fala isso, né? Pronto. Pronto. É isso que Deus quer ver em você. Um coração pronto a servir. Porque Ele está olhando para você hoje, está dizendo assim, ó, vinde após mim. E aí a decisão cabe a você. Amém? Vamos colocar de pé, por favor. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu carinho, pela forma bondosa como o Senhor tem cuidado de nós. Espírito Santo de Deus, nessa noite, nós queremos reconhecer que o Senhor tem cuidado de nós de uma forma extraordinária. O Senhor tem cuidado do nosso coração, o Senhor tem nos dado discernimento, alegria, livramento, aleluia. Meu Pai, nós queremos derramar o coração diante do Senhor, ouvindo o Teu chamado, ouvindo a Tua voz que diz para nós, para cada um de nós, Igreja do Nazareno Cooperotes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eis aqui Teu povo, Pai. Toma nas Tuas mãos, Senhor, cada um de nós, aqueles, ó Pai, que estão nos assistindo pelas redes sociais, que o Teu Espírito Santo alcance onde quer que esteja o Teu povo, meu Pai, e que se façam pescadores de homens, homens e mulheres de Deus, dispostos a pagar o preço da santidade, a viver com o Senhor, a caminhar com o Senhor, a desenvolver, Senhor, uma santidade que nos torne semelhantes a Ti a cada dia mais, com mais intensidade, para a glória do Teu nome. Louvamos o Teu nome nesta noite e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tá funcionando aí? Tá saindo aí? Tá? Ou quer que pega aquele? Alô. Ei, tá saindo não? Alô? Tá saindo aí? Aqui eu não escuto nada. Alô? Vou pegar o com fio aqui, ó. Resolveu dar piripaque esse negócio aqui hoje. Vamos orar. Abre o com fio. Tá aberto. Ligou? Pra cima. Não tá saindo nada não. Tá sem volume. Vai no gogó. Manda a voz aí. Vamos orar pela taça e crer, né, que Deus possa ouvir, como o pastor falou, ouvir a nossa oração. Ele quer que nós comunicamos com Ele. Ele quer sentir, né, esse desejo nosso, do nosso coração, que só Ele conhece. Eu não tenho a certeza que cada um está aqui. É a oração de alguém, né? Oração de uma igreja, oração de um parente, de um irmão, de um amigo. Então, é importante a gente ter esse hábito, vamos orar e vamos crer que Jesus vai atender o pedido nosso. Amém. Atender o nosso desejo. Glória a Vamos Deus. orar pelo pastor Sebastião, pela irmã Ana, pelo irmão Carlos, pela irmã Dália, todos aqueles que estão enfermos. Amém. Pela minha família, pela minha cunhada que está com câncer, com Covid, Deus possa estar cuidando, Ele está cuidando. Amém. Senhor, nosso Oh, Pai de Deus. amor e graça, nós confiamos em Ti, Senhor, cada vida. Amém, Confiamos Jesus. em Ti, essa igreja, Senhor. Oh, meu Pai. Cada pedido que está aqui, o Senhor conhece cada pino, Senhor, cada letra. Oh, Como o Deus. Senhor falou para Natanael, Senhor. O Senhor viu ele bastante. Oh, meu O Senhor Pai. também está vendo esse desejo. Oh, meu de cada irmão, Deus. de cada Assiste cada um daqueles, ó Pai, que necessitam de cura. Visita, Senhor, em nome de Jesus. dependemos de Ti, Senhor. Amém, papai. Muito obrigado. Glórias ao Teu nome. Com essa Tua palavra, em nome de Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Foi abençoado?
Estende as suas mãos assim. Pai, obrigado pela tua presença neste lugar, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu carinho. Leva-nos de volta para os nossos lares em segurança, meu Deus, e nos dá uma noite abençoada, Pai, cheios da tua presença, e ajuda-nos a viver intensamente esse chamado, esse vinde, para que nós sejamos de fato pescadores de homens e mulheres de Deus, que buscam discípulos para o Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação e comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre você e sobre todos aqueles a quem você ama, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até logo mais, em nome de Jesus.